Oi pessoal, trazendo aqui algumas pickups da loja da Panini do Viva Open Mall. Essa noite chuvosa, vocês devem escutar o barulho da chuva aí ao fundo e vamos lá. Então, ao que foi pego na loja hoje. Esse primeiro aqui é o Kit Pride Fogo e Sombras, do Akira Yoshida e do Paul Smith. Paul Smith, um desenhista classiquíssimo dos X-Men, né? Que o desenho dele é um pouco mais atualizado. Eu prefiro ainda o antigo. Akira Yoshida, para quem não sabe, é o pseudônimo do C.B. Cebulski, que é o presidente da Marvel, e ele acabou usando esse pseudônimo para se passar por um japonês que entendia da cultura japonesa, e por isso ele conseguiu vários projetos na Marvel, inclusive esse aqui, que se passa no Japão, né, da Kitty Pryde. Depois a gente tem a revista mensal da Liga da Justiça, o segundo volume. A história está bem interessante. Os desenhos do Demora, para variar, são chuchuzinho. Né? Os argumentos do Mark Waid estão interessantes, mas naquela pegada meio automática. Né? Depois a gente tem Wolverine, no seu terceiro volume. A gente tem a segunda edição aqui da X-Force, que está bem burocrática. Mas a história do Wolverine está bem interessante também, está prometendo. Está bem interessante, porque vem um adamantium dourado, né? E é um adamantium meio predatório. Né? Como vocês podem ver aqui, ele vai tomando outras formas de adamantium. Depois a gente tem a saga do Batman, volume 18, que traz o arco Filho Pródigo, em que o Batman dá um tempo no seu capuz e passa ele para o Dick Grayson, no Asa Noturna. Então ele assume, nas férias, digamos assim, do Bruce Wayne, o manto do Batman, ao lado do Robin Tim Drake. Né? Depois a gente tem mais um volume da saga do Clone. Aqui, se eu não me engano, tem uma edição que não foi publicada no Brasil na época, que é o Spider-Man Unlimited número 10. Se eu não me engano, ela não foi publicada aqui, mas posso estar errado. Depois a gente tem os Ewoks, a minissérie dos Ewoks, pelo Steve Orlando. Muitas pessoas não gostam do Steve Orlando e eu ainda dou uma chance para ele, mas nem sempre essa chance é bem aproveitada por ele. Mas eu gosto dos Ewoks, eu me lembro do desenho que passava no show da Xuxa, dos personagens, depois passava no Fox Kids, já denunciando a idade, né? E eu achei interessante, vamos ver como é que é o quadrinho dos Ewoks. Depois a gente tem o segundo volume do Ultimate Pantera Negra, né, pelo Brian Hill, pelo Stefano Caselli, que é um baita desenhista. O primeiro volume me agradou bastante, essa história do Ultimate ter um mundo sendo governado pelas sombras, né? E aqui a gente tem o Wakanda contra os deuses egípcios, né? Então eu achei bem interessante essa pegada, que a gente tem até a Tempestade, né? Inclusive lutando ao lado de Wakanda. E vamos ver se esse segundo volume dá continuidade ao arco interessante que foi o primeiro. Mais um Steve Orlando aqui para vocês. Aniquilação 2099. O Orlando ele vinha fazendo várias histórias no universo 2099 com Homem-Aranha. Mas vamos ver se aqui nesse universo 2099 com Aniquilação, ou seja, o universo cósmico no ano de 2099, segundo o Steve Orlando, fica legal. O que me chamou a atenção é que esse personagem aqui, o Nova, no 2099, é o Wolverine. E como eu estou organizando um livro sobre o Wolverine, é interessante que eu leia e me intere sobre quem é esse personagem, né? E aqui, uma coisa interessante é que aqui no final tem as fichas dos personagens, né? E como eles foram pensados, né, para esse universo. Depois a gente tem um baita do encadernadão, olha o tamanho dele, do Namor, né, pelo Jason Aaron.
e pelo, como é que é o nome do desenhista? Paul Davidson e o brasileiro Alex Links, né, fazendo então esse novo encadernado do Namor, recolocando ele então no universo Marvel, depois de ter tido um destaque no MCU, no Wakanda Forever. Vamos ver, né, o que o Jason Aaron reserva então pro Namor. E agora os encadernados capa dura que eu peguei lá. A gente tem o Tomorrow Stories, né, do Alan Moore. Acho que era o último encadernado que faltava da linha ABC Comics, do nosso barbudão de Northampton. Ele tem vários personagens aqui, a Cobweb, o Jack B. Quick, Grey Shirt, e o US Angel, esse aqui não esqueci o nome, e o Splash Brannigan. E todos eles são uma forma de homenagear os pulps, né? As revistas pulps da época, os quadrinhos pulps também, que depois vieram. E é muito interessante, eu já li algumas dessas histórias em outras oportunidades, em outras revistas. E vai valer a pena certamente reler elas. E recomendo, né, para quem ainda não leu. Por último, o encadernado do Demolidor da edição definitiva, volume 5. Eu não vinha pegando esses encadernados do Demolidor da edição definitiva, mas agora entro numa fase que eu sempre tive curiosidade em ler, que é, como vocês podem ver aqui, o título muda, né? Demolidor e a Viúva Negra. Então, o Demolidor passa a compartilhar o título dele com a Viúva Negra, escrito pelo Jerry Conway e pelo Steve Gerber, desenhado pelo Gene Colan e pelo Don Heck. E aí, essa fase me interessa bastante porque os dois se mudam para São Francisco. Então, eles passam a atuar em um outro lugar, né, fora da Cozinha do Inferno, e em dupla, né? E praticamente toda essa fase do Demolidor junto com a Viúva Negra tá aqui nesse encadernado, então me satisfaz bastante essa possibilidade, né? Então, foi o único por enquanto que eu peguei dessa edição definitiva. Se eu me agradar, quem sabe eu pegue os outros, mas acho que vai ser difícil eu conseguir. E aqui, então, as capas das edições que vem aqui. Temos uma penetra aqui, que é a edição dos Vingadores, que, se não me engano, é relacionada com a saga de Thanos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estou eu. Olá, tchau, tchau. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês poderem buscar as compras de vocês, né? E que sirva para alguma coisa. Valeu, um abraço.